Olá, nesse vídeo vamos fazer esse lindo tapete. Essa peça ficou medindo 76 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Os materiais que eu usei para fazer essa peça são os seguintes: Barroco Multicolor Premium, na cor 9427, que é esse pink mesclado. Essa cor aqui eu usei nessas florzinhas e na penúltima volta aqui do tapete. Eu usei também o Barroco Multicolor Premium na cor 9201, que é esse verde mesclado aqui. Essa cor eu usei apenas para fazer uma volta aqui ao redor dos 3 quadradinhos que nós temos aqui no meio do tapete, simulando essas folhas. E todo o restante da peça eu trabalhei com o Eco Brasil Fio 6 na cor 36, que tá marcando essa cor aqui como bege. Eu acho que mais parece um marrom clarinho, mas enfim, eles estão chamando aqui de bege. Desse rosa e desse verde eu gastei muito pouco, porque foram só os detalhes aqui do tapete. Desse aqui, que é o bege, eu gastei aproximadamente 350 gramas, lembrando que todos esses 3 fios são número 6 e eu trabalhei com agulha para crochê de 3,5 milímetros. Eu fiz usando o fio número 6, mas se você preferir também pode usar o fio número 8. Então, vamos lá para o passo a passo. Bem, inicialmente nós vamos trabalhar 3 quadradinhos iguais a esse aqui. Então, eu começo fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Volto na primeira e prendo aqui um ponto baixíssimo. Em seguida, eu subo 3 correntes e faço mais 3 pontos altos, pegando aqui por dentro desse anel. Então, olha, contando as 3 correntes como um ponto alto, eu trabalhei aqui um grupinho com 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2 e mais 4 pontos altos aqui dentro do anel. Então, aqui trabalhei mais um grupo com 4 pontos altos. Nós vamos fazer aqui 4 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, aqui agora é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos assim até completar os 4 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos com 4 pontos altos, separando sempre com 2 correntes. Depois de fazer as últimas 2 correntes, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, então aqui eu encerrei a primeira volta. E aqui, olha, essa pontinha de linha inicial eu prendi por debaixo dos pontos altos que fiz aqui. E agora eu puxo para que fique bem fechadinho aqui o meio do quadradinho. E depois de puxar aqui a pontinha, a gente corta aqui bem rente e já está arrematada essa ponta. Bem, agora vamos dar início à segunda volta. Eu vou caminhar com 4 pontos baixíssimos até chegar nas correntes do próximo canto. Bem, caminhei aqui com os 4 pontos baixíssimos, estou nas correntes do canto. Aqui eu subo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Agora faço 2 correntes
e trabalho mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo local. Então, trabalhei aqui um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, venho nas correntes do próximo canto e aqui repito o leque igualzinho esse primeiro que fiz. Bem, então aqui está o meu segundo leque. Nós vamos fazer 4 leques iguais a esses, usando essas correntes aqui de base. E separando um leque do outro, nós sempre fazemos uma corrente. Então, aqui é só fazer uma corrente e trabalhar outro leque nesse próximo canto aqui da base. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Bem, fiz os 4 leques separados sempre por uma corrente. Depois de trabalhar essa última corrente, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegar nessas correntes do canto. Chegando aqui nas correntes do canto, eu laço mais uma vez e corto essa linha. Bem, agora eu vou trabalhar uma volta com o verde mesclado ao redor aqui das 3 peças que nós fizemos no rosa. Bem, então, para começar, eu vou amarrar o verde em qualquer uma dessas 2 correntes que eu tenho aqui nos cantos. E depois de amarrar a linha, eu vou subir 3 correntes. Vou trabalhar mais 2 pontos altos. Bem, então aqui, contando as 3 correntes como um ponto alto, eu trabalhei aqui 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e trabalho mais 3 pontos altos aqui nas correntes do canto. Trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer um leque igual a esse em cada um dos cantos que nós temos aqui de base. E, depois do leque, sempre vamos fazer uma corrente e 3 pontos altos nesse intervalo de uma corrente de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem nas correntes do próximo canto e aqui repete o leque igualzinho esse primeiro. Aqui trabalhei o meu segundo canto. Agora é só fazer uma corrente, 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente. E aqui trabalha outro leque. Então, olha, todas as vezes que encontrarmos essa pontinha de linha, nós vamos prender por debaixo dos pontos aqui desse leque, que assim nós já arrematamos essa ponta. Então, olha, aqui prendi essa pontinha de linha embaixo desses pontos. Agora, a gente puxa aqui bem e corta aqui bem rente, que já está arrematado. E essa ponta aqui do verde que nós amarramos agora, eu também prendi por debaixo dos pontos que trabalhei aqui nesse canto. E aqui também a gente corta bem rente. E assim a gente já se livra desses arremates. E aqui, para completar essa volta, é só continuar trabalhando com uma corrente e 3 pontos altos nesse intervalo, depois uma corrente e outro leque no próximo canto. Então, vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Bem, então aqui contornei toda a volta com o padrão que orientei. Depois de fazer essa última corrente, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E em seguida, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até essas correntes. Depois de caminhar com os 3 pontos baixíssimos, eu laço mais uma vez e corto essa linha. Agora, nós vamos emendar esses 3 quadrados. Então, pego aqui um dos quadrados e em qualquer um dos cantos, eu vou amarrar aqui o barbante.
E aqui eu vou trabalhar um leque igual esse leque aqui de base, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, eu começo subindo 3 correntes. Então, aqui está, trabalhei o meu leque, agora eu sigo caminhando com uma corrente, 3 pontos altos no intervalo. Uma corrente, 3 pontos altos e outro leque aqui nesse canto. Então, eu vou continuar trabalhando com o mesmo padrão que mostrei até aqui, até eu fazer 3 pontos altos nesse canto aqui. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho. Trabalhei com o padrão que orientei até fazer 3 pontos altos aqui nesse último canto. Agora, eu faço uma corrente e viro aqui para o lado do avesso, pego outro quadradinho e vou encostar o avesso desse quadrado com o avesso desse aqui, assim. E agora, eu vou laçar e vir nesse quadrado que eu peguei agora e no canto eu vou trabalhar 3 pontos altos. Bem, então, está dessa maneira aqui o meu trabalho. E eu vou caminhar aqui por essa lateral fazendo a emenda da seguinte maneira. Depois desses 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo nessa corrente. Depois desse ponto baixo, eu venho no próximo intervalo de uma corrente que tenho aqui, nesse, e trabalho aqui 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos aqui, vem nessa corrente, faz um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, vem nesse intervalo e faz 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, vem nesse intervalo, faz um ponto baixo. Então, vamos lá. Encosto aqui e sigo trabalhando com o padrão que orientei. Então, olha, caminhei com o padrão que orientei. Agora, eu cheguei no canto. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, venho nesse canto e aqui prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz mais uma corrente, laça e completa esse canto com mais 3 pontos altos. Então, aqui, olha, eu emendei essa lateral desse quadrado com esse aqui. Agora, a gente continua caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, faz o leque aqui no canto e vem trabalhando aqui os 3 pontos altos separados por uma corrente, até fazer 3 pontos altos nesse canto. Então, vou fazer o meu até aqui e vem. Trabalhei com o padrão que orientei até fazer 3 pontos altos nas correntes desse canto. Agora, eu vou emendar o terceiro quadrado. Então, depois desses 3 pontos altos, eu faço uma corrente, viro ele pro avesso, pego o outro quadradinho, pego aqui o avesso, encosto com o avesso desse aqui, assim. E laço e venho trabalhar 3 pontos altos nas correntes desse canto. E depois de trabalhar esses 3 pontos altos aqui nesse canto, eu vou fazer a emenda dessa lateral de forma idêntica, fiz a emenda aqui nessa lateral. Então, é só ir caminhando com um ponto baixo nesse intervalo, 3 pontos altos nesse aqui.
um ponto baixo nesse intervalo, 3 pontos altos nesse, um ponto baixo nesse intervalo, depois 3 pontos altos aqui nesse canto, depois desses 3 pontos altos faz uma corrente e prende um ponto baixo nas correntes desse canto. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz a emenda aqui dessa lateral. Agora, é só fazer aqui uma corrente, completar esse canto com mais 3 pontos altos. Depois de completar esse canto, é só seguir fazendo uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente, trabalhar o leque aqui para virar os cantos e continuar com esse padrão até fazer 3 pontos altos nesse intervalo aqui. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho mostrando como vamos trabalhar aqui nesse local. Bem, trabalhei com o padrão que orientei até o local que eu indiquei. Então, olha, depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente e vou completar esse canto. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu faço uma corrente e venho nessa corrente que eu tenho entre esses dois grupinhos de 3 pontos altos e aqui eu prendo um ponto baixo. Então, aqui, olha, eu completei esse canto desse quadrado. E agora, eu vou completar esse canto aqui. Já tenho aqui 3 pontos altos, faço uma corrente e mais 3 pontos altos. Aqui eu completei esse outro canto. Agora, a gente segue caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente. Assim que encontrarmos esses dois próximos cantos, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar nesse canto aqui. Depois, uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo até encontrar aqui o início. Eu vou completar aqui o restante da minha emenda com essa orientação e venho. Completei o restante da minha volta com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerrei a emenda. E agora, nós vamos trabalhar uma volta fechada de pontos altos, contornando aqui todo o redor da peça. Para começar, eu faço 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Agora, trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. E cheguei nas correntes do canto. Aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Bem, então, até aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, vou virar o canto. Para virar o canto, faço 2 correntes, 1, 2. Agora, eu vou trabalhar aqui nessa lateral mais estreita e vou fazer o total de 21 pontos altos nessa lateral mais estreita. Então, começo fazendo 3 pontos altos aqui nas correntes do canto. Em seguida, trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. E todas as vezes que eu encontrar esse intervalo de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. E continuo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até encontrar aqui o próximo canto. Eu vou fazer o meu e venho. Bem, então, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui as correntes do canto. Nessas correntes, eu ainda trabalho 3 pontos altos.
Bem, então aqui encerrei a lateral mais estreita e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes para virar o canto e começo a trabalhar os pontos altos na lateral mais comprida. Inicio fazendo 3 pontos altos aqui nas correntes do canto. Depois desses 3 pontos altos, eu sigo caminhando com um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto em cada intervalo de uma corrente, até encontrar aqui o local da emenda. Trabalhei os pontos altos com o padrão que orientei e encontrei aqui o local da emenda. Então, nós temos dois locais de emenda aqui na lateral mais comprida, que é esse e depois esse aqui logo à frente. Então, nesses dois locais, nós temos uma corrente, um ponto baixo e mais uma corrente. Nós vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Vou fazer um na corrente, um no ponto baixo e um nessa próxima corrente. Então, aqui, venho na corrente, faço um. Pego no ponto baixo da emenda e faço mais um. Venho na próxima corrente e faço mais um. Depois, tudo igual, um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de correntes até encontrar o próximo canto. Então, vou fazer o meu seguindo essa orientação e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei as correntes do canto. Aqui, eu ainda faço 3 pontos altos. Completei a lateral mais comprida e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 pontos altos. Então, agora eu viro o próximo canto com duas correntes, uma, duas, e trabalho mais 21 pontos altos aqui na lateral mais estreita. Depois de fazer os 21 pontos altos, faço duas correntes e aqui trabalho com o padrão que orientei e vou ficar com mais 57 pontos altos nessa lateral mais comprida aqui. Então, eu vou completar o restante dessa volta seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Completei a volta com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, então para nós nos guiarmos aqui na peça, eu vou contar essa volta que acabamos de fazer como a primeira volta. Então agora nós vamos trabalhar a segunda volta. A segunda volta, eu vou começar fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Venho na base, pulo 1, no da frente, faço um ponto alto. Fez o ponto alto, faz uma corrente. Vem na base, pula 1, no da frente, faz outro ponto alto. Fez o ponto alto, faz uma corrente. Agora, eu tenho aqui logo à frente o canto. No canto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço uma, duas correntes. E trabalho mais 2 pontos altos aqui, virando o canto. Então, os 4 cantos da segunda volta serão trabalhados igualzinho eu acabei de mostrar aqui. E todo o restante será trabalhado com o seguinte padrão. Nós sempre fazemos uma corrente, vamos para a base, pulamos um ponto, no da frente fazemos um ponto alto. Fez o ponto alto, faz uma corrente, pula um de base, no da frente mais um ponto alto. Depois, uma corrente, pula um ponto alto. Uma corrente,
pula um ponto alto. E assim nós vamos. Bem, então aqui eu vim trabalhando os meus pontos altos separados por uma corrente e na lateral mais estreita fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos sempre separados por uma corrente e sempre pulando um ponto de base. Agora, eu faço mais uma corrente, pulo esse último ponto, venho nas correntes do canto e aqui trabalho um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui está, virei o meu segundo canto. E agora é só continuar fazendo uma corrente, pulando um de base e trabalhando um ponto alto. Então, é com esse padrão que é trabalhado aqui essa segunda volta. Eu vou completar todo o restante da minha, seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Depois de fazer essa última corrente que eu tiver aqui, as minhas correntes iniciais, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E assim encerrei a minha segunda volta. E fiquei com o total de pontos altos aqui na lateral mais estreita com 10 pontos altos e na lateral mais comprida 28 pontos altos. E agora vamos iniciar a terceira volta. Eu começo com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Depois, uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente. E encontrei o canto. Então, na terceira volta, o canto será trabalhado com o seguinte padrão. Trabalho um ponto alto para cada um desses 2 pontos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu venho nas correntes e aqui trabalho mais 2 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes e vou trabalhar mais 4 pontos altos virando o canto, fazendo 2 pontos altos nas correntes e um por um sobre esses 2 pontos altos. Então, os 4 cantos da terceira volta serão virados da maneira que acabei de mostrar esse aqui. 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Agora, nós vamos caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base, até fazer aqui o total de 5 pontos altos. Então, aqui já fiz um, agora faço 2 e continuo até fazer os 5. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Agora, eu vou fazer um ponto pipoca usando esse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base. Então, eu vou trabalhar o ponto pipoca um pouco menor aqui nesse tapete, para que não fique muito alto. Então, eu vou fazer 4 pontos altos aqui nessa corrente. Então, olha, na corrente eu trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, eu estendo um pouquinho aqui a minha laçada, venho no primeiro dos 4. Então, olha, não vou pegar nesse ponto alto que está sobre o ponto alto de base. Vou pegar no primeiro ponto que está aqui na corrente. Atravesso a agulha no topo do primeiro ponto, ajusto a laçada e passo essa laçada pelo topo
do primeiro ponto que fiz. Então, aqui está o meu ponto pipoca. Depois que fechou aqui, nós fazemos uma corrente e agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse próximo ponto alto aqui de base. Então, ficou assim. E aqui eu vou seguir caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto alto, até o último ponto. Depois faço aqui uma corrente e trabalho um canto igualzinho esse primeiro que acabei de mostrar aqui. Então, vou fazer o meu até virar aqui o canto e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e virei aqui o meu canto. Agora, vou entrar para trabalhar a lateral mais comprida aqui da peça. Então, depois de virar o canto, eu sigo caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto alto, até fazer aqui 5 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Agora, vou trabalhar um ponto pipoca nesse intervalo aqui de uma corrente. E os pontos pipocas aqui desse tapete sempre serão feitos com 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos na corrente, estende um pouquinho aqui a laçada, tira a agulha, vem no primeiro dos 4, atravessa a agulha no topo, pega a laçada, ajusta e passa essa laçada pelo primeiro ponto. Depois faz uma corrente. Agora, nós vamos vir nesse próximo ponto alto e vamos trabalhar aqui um ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhando com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base, até fazer o total de 18 pontos altos. A contar a partir desse ponto alto que eu trabalhei sobre o ponto alto que está aqui logo do lado do ponto pipoca. Então, esse aqui é o primeiro dos 18. E vou com esse padrão até fazer 18 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Depois de trabalhar esses 18 pontos altos, eu vou fazer um ponto pipoca usando essa corrente aqui de base. Então, trabalho os meus 4 pontos altos. Estendo um pouco a laçada, venho no primeiro dos 4, ajusto a laçada e fecho. Agora, faço uma corrente e, a partir desse ponto que tenho aqui logo depois do ponto pipoca, eu vou trabalhar 5 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente, e os pontos altos sempre sobre os pontos altos de base. Então, vou fazer aqui os meus 5 e venho. Bem, então, aqui está. Depois do ponto pipoca, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e encontrei aqui o canto. Agora, então, é só fazer aqui uma corrente depois desse 5º ponto e trabalhar o canto com os 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Depois, trabalha a lateral mais estreita, seguindo a mesma orientação que passei aqui nessa lateral estreita. Depois, faz a lateral mais comprida do lado de lá, com o mesmo padrão que acabei de mostrar agora sobre essa lateral aqui. Então, nesse tapete, sempre vai seguir esse padrão. Tudo que nós fizemos de um lado da lateral mais estreita, nós vamos repetir do outro lado mais estreito igualzinho. E tudo que nós fizemos de um lado da lateral mais comprida, nós vamos repetir idêntico na outra lateral mais comprida. Bem, então é isso. Eu vou aqui completar todo o restante da minha terceira volta, seguindo a orientação que eu passei até aqui e venho. Completei o restante da volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui meu último ponto pipoca, eu ainda trabalhei 1, 2 pontos altos separados aqui por uma corrente e encontrei as 4 correntes iniciais. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta.
Encerrei a terceira volta, agora vamos trabalhar a quarta. Eu começo com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Depois das 4 correntes, faço um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto alto. E uma corrente. E encontrei o canto. O canto, na quarta volta, será trabalhado com o seguinte padrão. Eu vou fazer aqui um ponto alto para cada um desses 4 pontos altos. Aqui, trabalhei 4 pontos altos e encontrei as 2 correntes do canto. Nessas 2 correntes, faço mais 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos nas correntes, eu faço 2 correntes. E em seguida, trabalho mais 2 pontos altos aqui nessas correntes. Agora, faço um ponto alto para cada ponto alto nesses 4 pontos de base. Bem, então, todos os cantos aqui da quarta volta serão trabalhados com 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos, igual acabei de mostrar aqui. Em seguida, nós vamos caminhar com uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto de base até esse ponto alto que fica aqui logo antes do ponto pipoca. Então, aqui caminhei até esse ponto alto que está aqui antes do ponto pipoca e fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, trabalho um ponto pipoca nesse intervalo de uma corrente. Então, aqui trabalhei o ponto pipoca, em seguida faço uma corrente, venho nesse ponto alto aqui de base e aqui trabalho um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, eu vou trabalhar outro ponto alto, pegando aqui, olha, no meio do ponto pipoca. Então, aqui eu tenho os 4 pontos altos e tem esse local aqui. Aqui eu atravesso a agulha pelo meio e faço um ponto alto. Depois, faço mais um ponto alto nesse próximo ponto alto aqui de base. Então, olha, trabalhei aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Em seguida, faço mais um ponto pipoca nesse próximo intervalo aqui de uma corrente. Fechou aqui esse ponto pipoca, faz uma corrente. Vem nesse ponto alto aqui, trabalha um ponto alto. Então, olha, sobre todos os pontos pipocas que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. Então, vou fazer um ponto pipoca, 1, 2, 3 pontos altos, mais um ponto pipoca. E um ponto alto sobre esse ponto alto que está logo depois da pipoca. Aqui é só seguir caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base até encontrar o canto e trabalho o canto da mesma maneira que mostrei esse primeiro aqui. Então, eu vou fazer o meu até virar aqui o canto e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e virei aqui esse canto. E aqui, olha, é só continuar com o mesmo padrão que fizemos na lateral mais estreita. Então, nós vamos aqui fazer uma corrente, um ponto alto até esse ponto alto que está antes da pipoca. Aqui eu trabalho um ponto pipoca, em seguida faço 3 pontos altos e trabalho mais um ponto pipoca nesse intervalo aqui de uma corrente.
Trabalhei os 2 pontos pipocas, fiz 3 pontos altos entre cada um deles. 1, 2, 3. Agora, nós seguimos caminhando com uma corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até esse ponto alto que está logo antes do ponto pipoca. E aqui nós repetimos os 2 pontos pipocas, um trabalhado nessa corrente e outro nessa aqui, e entre cada ponto pipoca fazemos 3 pontos altos. E seguimos o restante da volta com essa orientação. Então, eu vou completar o restante da minha quarta volta com esse padrão e venho. Completei a quarta volta seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Eu vou começar com 4 correntes. E aqui, olha, eu vou trabalhando com um ponto alto e uma corrente até encontrar as correntes aqui do canto. Quando eu encontrar esses 6 pontos altos que estão no canto, eu continuo trabalhando. Um ponto alto, uma corrente. Pulo um de base, faço outro ponto alto. Bem, então, olha, trabalhei com o padrão que eu orientei e até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Tenho um ponto de base, eu vou pular esse ponto e vir trabalhar nas correntes aqui do canto. Então, depois desse ponto alto, eu faço uma corrente e trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, então ficou assim aqui nas correntes de base: 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Depois, nós vamos caminhando com uma corrente, pula um de base, no da frente um ponto alto. Então, ficou dessa maneira sobre os 6 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, os nossos cantos serão todos virados iguaizinhos, acabei de mostrar sobre esse canto aqui. Depois, nós continuamos com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto, até encontrar esse ponto alto aqui, que está logo antes desse ponto pipoca. Trabalhei até esse ponto alto que está antes dessa pipoca. Aqui eu faço uma pipoca nesse intervalo de uma corrente. Depois da pipoca, faço uma corrente, venho trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Venho nessa pipoca e aqui, olha, pegando bem no meio da pipoca aqui em cima, atravesso pelo meio e faço mais um ponto alto. Depois trabalho um ponto alto sobre cada um desses 3. E encontrei aqui o outro ponto pipoca. Aqui eu vou fazer um ponto alto, pegando aqui, olha, bem pelo meio aqui do ponto pipoca. E faço mais um ponto alto nesse ponto que está logo depois aqui da pipoca. Então, olha, eu trabalhei aqui o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço mais um ponto pipoca nesse próximo intervalo de uma corrente. Depois da pipoca, faço uma corrente e aqui sigo trabalhando com um ponto alto sobre cada ponto alto e separando uma corrente, até encontrar aqui o próximo canto. Vou fazer o meu até virar aqui o canto e venho mostrando como ficou. Trabalhei com o padrão que orientei, virei aqui o meu canto e depois continuei trabalhando com o ponto alto, uma corrente, até esse ponto alto, que está aqui logo antes desse ponto pipoca. E a partir desse intervalo aqui de uma corrente, eu vou repetir igualzinho
eu mostrei para vocês aqui. Então, todas as vezes que nós chegarmos nesse ponto alto que está logo antes da pipoca aqui de base, nós vamos repetir o padrão que eu mostrei aqui para vocês. Então, é só isso daqui para trabalhar toda a quinta volta. Eu vou completar o restante da minha, seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Trabalhei todo o restante da quinta volta com o padrão que orientei. Aqui, olha, eu fiz um ponto pipoca e logo à frente eu tenho as 4 correntes iniciais aqui da volta. Então, depois de fazer o meu ponto pipoca, eu faço uma corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar essa volta. Encerrei aqui a minha quinta volta. Agora, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. E logo em seguida, eu vou trabalhar um ponto pipoca nessa corrente que eu tenho aqui. Depois de fazer o ponto pipoca, faço uma corrente e sigo caminhando com um ponto alto sobre cada ponto alto. E separando um ponto alto do outro, sempre faço uma corrente. Eu vou trabalhar com esse padrão até esse ponto alto aqui. Bem, então está assim o início da minha sexta volta. Um ponto pipoca, depois 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E logo à frente eu tenho o canto. Então, depois desse ponto alto, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar aqui 4 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 aqui nas correntes. Depois desses 4 pontos altos, faço 2 correntes. E trabalho mais 4 pontos altos aqui, virando o canto. Então, faço 2 pontos altos nas correntes e um por um sobre esses 2 pontos altos. Então, os 4 cantos da sexta volta serão trabalhados com o padrão que eu mostrei sobre esse primeiro canto aqui. Agora, eu vou caminhando com uma corrente um ponto alto sobre cada ponto alto até esse ponto alto que fica logo antes desse ponto pipoca. Trabalhei com o padrão que orientei e estou aqui logo antes desse ponto pipoca de base. Então, nesse intervalo que tenho aqui, vou trabalhar outro ponto pipoca. Depois do ponto pipoca, eu faço uma corrente e trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Em seguida, faço um ponto alto pegando pelo meio aqui desse ponto pipoca. Agora, faço um ponto alto para cada ponto de base pelos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E encontrei aqui o próximo ponto pipoca. Faço aqui um ponto alto pegando pelo meio dessa pipoca. E mais um ponto alto nesse ponto alto que tenho aqui logo à frente. Então, aqui. Logo depois desse ponto pipoca, eu comecei a trabalhar os pontos altos e fiz 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Em seguida, eu faço mais um ponto pipoca nesse intervalo aqui. Depois do ponto pipoca, faço uma corrente e, a partir daqui, eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, separando com uma corrente, até encontrar o próximo canto. E, encontrando esse canto, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que mostrei sobre esse primeiro aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu até virar o canto e venho mostrando como ficou. Trabalhei com o padrão que orientei, virei aqui o meu canto e continuei trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, separando aqui sempre com uma corrente, até trabalhar sobre esse ponto alto que está logo antes do ponto pipoca. Todas as vezes que nós chegarmos nesse local e tiver apenas uma corrente aqui de intervalo antes do ponto pipoca, nós vamos repetir o mesmo que eu mostrei desde esse ponto pipoca até esse aqui. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda essa volta. Eu vou completar o restante da minha seguindo essa orientação e vem. Trabalhei o restante da sexta volta com o padrão que orientei. Aqui no finalzinho da volta, eu estou trabalhando o último coração. Então, aqui eu fiz, depois desse ponto pipoca, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. O meu ponto de número 11, que eu tenho aqui, formando o meu coração, ele está na terceira corrente que eu fiz para iniciar aqui a volta. Então, essas três correntes é o ponto alto de número 11 aqui desse coração. Então, depois de trabalhar esses 10 pontos altos, eu venho na terceira corrente que fiz para começar a volta e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E encerrei a sexta volta. Agora, vamos trabalhar a sétima. Eu vou começar fazendo 3 correntes. Essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto. Agora, eu venho nesse ponto pipoca e no meio do ponto pipoca, atravesso a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Venho nesse ponto que está aqui logo do lado do ponto pipoca e trabalho mais um ponto alto. Então, fiz aqui 3 pontos altos, agora trabalho um ponto pipoca nesse intervalo de uma corrente. Depois de fazer o ponto pipoca, faço uma corrente e um ponto alto sobre esse ponto alto logo à frente. Então, ficou assim o início aqui da sétima volta. Agora, eu sigo trabalhando com uma corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto de base até esse ponto alto aqui. Encontrei o meu canto. No canto da sétima volta, nós vamos trabalhar 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Então, aqui faço um ponto alto sobre cada ponto alto de base, mais 2 nas correntes. Em seguida, faço 2 correntes e mais 6 pontos altos, trabalhando 2 aqui nas correntes e um por um sobre esses 4 pontos altos. Aqui, para eu entrar, trabalhar o canto, eu faço ainda uma corrente depois desse ponto alto. Completei o meu canto. Os 4 cantos serão trabalhados de maneira idêntica, acabei de mostrar esse aqui. Agora, nós vamos caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto alto, até esse ponto alto aqui.
encontrei o coração. Então, eu vou fazer um ponto pipoca nesse intervalo de uma corrente. Depois do pipoca, uma corrente. Trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Um ponto alto pegando no meio dessa pipoca aqui na base. Agora, trabalho um ponto alto para cada ponto alto por 11 pontos altos. Encontrei aqui o próximo ponto pipoca. Aqui eu faço um ponto alto pegando pelo meio da pipoca. E mais um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, na volta de número 7, aqui no meio do coração, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Fez os 15 pontos, nós vamos fazer um pipoca nesse próximo intervalo. Depois do pipoca, faz uma corrente e um ponto alto nesse ponto alto que tem aqui logo à frente. E a partir daqui, segue caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto alto até encontrar o canto. Aí trabalha o canto da mesma maneira que acabei de mostrar nesse primeiro aqui. E depois que virar o canto, vai caminhando com um ponto alto e uma corrente até esse ponto alto que está logo antes desse pipoca. E a partir desse intervalo, começa a trabalhar o coração igualzinho eu acabei de mostrar aqui. Então, toda a volta de número 7 será trabalhada com o padrão que eu orientei até aqui. Eu vou completar o restante da minha, trabalhei o restante da volta 7 com o padrão que orientei. Para formar aqui o meu último coração dessa volta, eu fiz, depois desse ponto pipoca, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, porque o meu ponto de número 13, 14 e 15, eles já estão feitos aqui desde o início da volta. Então, aqui agora é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, vamos dar início à oitava volta. Eu começo fazendo 3 correntes. E aqui no início da oitava volta, eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro dos 5. Agora, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, um aqui no meio da pipoca e mais um nesse próximo ponto alto. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço um pipoca nesse intervalo aqui de uma corrente. Depois do ponto pipoca, faço uma corrente e agora vou seguir caminhando com um ponto alto separado por uma corrente até encontrar aqui as correntes do canto. E chegando nas correntes do canto, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, depois desse último ponto alto aqui, faço uma corrente e venho trabalhar nas correntes do canto. Todos os nossos cantos da oitava volta serão virados igual eu acabei de mostrar esse daqui. Agora, é só ir caminhando com uma corrente
pula aqui um de base, trabalha um ponto alto. E vamos assim até esse ponto alto aqui, que está logo antes do ponto pipoca. Encontrando esse intervalo de uma corrente, eu faço aqui um ponto pipoca. Depois do ponto pipoca, uma corrente. E agora, eu vou trabalhar aqui um grupo com 9 pontos altos. Vou distribuir da seguinte maneira esses 9 pontos altos. Faço um nesse ponto alto, um nessa pipoca e depois um por um sobre esses pontos altos até completar 9. Bem, então, depois da pipoca, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e a partir daqui, trabalho mais 9 pontos altos. Aqui, depois dessa corrente, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, faço uma pipoca nesse intervalo de uma corrente. Depois do ponto pipoca, é só fazer uma corrente, um ponto alto sobre esse próximo ponto alto aqui de base. Bem, então ficou dessa maneira aqui o coração, sobre todos os corações que nós temos. Vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse primeiro aqui. E todo o restante vai sendo trabalhado com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base. Quando nós encontrarmos aqui os cantos, nós vamos repetir o mesmo que eu mostrei nesse primeiro canto aqui. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 8. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 8 com o padrão que orientei. Aqui, para encerrar, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 9, começo com 3 correntes. No início da volta 9, vou trabalhar 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, faço uma pipoca nesse intervalo. Depois da pipoca, faço uma corrente e agora sigo caminhando com um ponto alto e uma corrente até encontrar esse ponto alto aqui do canto. Encontrando o canto, eu vou trabalhar 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Então, aqui eu faço mais um ponto alto nesse próximo ponto alto, 2 aqui nas correntes. Viro com 2 correntes, trabalho mais 2 pontos altos nessas correntes e um ponto alto sobre cada um desses 2 pontos altos. Bem, então todos os cantos aqui da volta 9 serão trabalhados de maneira idêntica, mostrei esse aqui.
Agora, vamos caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto alto até esse ponto alto aqui. E, a partir desse intervalo, começo a trabalhar aqui o coração. Então, faço um ponto pipoca nesse intervalo. Depois do pipoca, faço uma corrente. E agora, eu vou trabalhar aqui 11 pontos altos. Então, vou começar por esse ponto alto aqui. Faço depois um no ponto pipoca e um por um sobre os pontos altos até esse aqui. Bem, depois de trabalhar esses 11 pontos altos, eu vou fazer um pipoca nesse intervalo aqui de uma corrente. E depois desse ponto pipoca, faço uma corrente e, a partir daqui, trabalho mais 11 pontos altos. Bem, então, de novo aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Em seguida, faço um ponto pipoca nesse intervalo. Depois da pipoca, faço uma corrente e um ponto alto nesse próximo ponto alto. Bem, então, aqui na volta 9, sobre todos os corações, nós vamos trabalhar com o padrão que mostrei dessa pipoca até essa daqui. E todo o restante é com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto, e o canto vira igualzinho mostrei lá o primeiro. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 9. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 9 com o padrão que orientei. Aqui, para encerrar, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, vamos dar início à volta de número 10. Eu começo com 3 correntes. E aqui no início, vou trabalhar 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Bem, então aqui trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu venho nessa corrente que eu tenho aqui logo depois desse ponto pipoca, tenho aqui uma corrente. Pegando por essa corrente, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Depois de fazer esse ponto pipoca, faço uma corrente. Então, ficou dessa maneira aqui o início da minha volta de número 10. Depois dessa corrente, eu venho sobre esse ponto alto e aqui eu trabalho um ponto alto. E sigo caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base, até encontrar esse primeiro ponto aqui do canto. E o canto, aqui na volta de número 10, será trabalhado com 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto para cada ponto alto de base, 2 pontos altos nas correntes. Depois, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui nas correntes e um por um nesses 4 pontos altos.
Todos os nossos cantos serão virados da maneira que acabei de mostrar esse aqui. Depois, seguimos caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base, até esse ponto alto que eu tenho aqui, logo antes desse ponto pipoca. Encontrando esse ponto pipoca, nós vamos trabalhar outro ponto pipoca usando essa corrente que nós temos aqui logo depois do ponto pipoca. E depois de trabalhar esse ponto pipoca, eu faço uma corrente e a partir desse ponto alto que tem aqui logo do lado do ponto pipoca, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 9 pontos altos. Então, depois do ponto pipoca, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Tenho 2 pontos altos aqui de base antes de chegar nessa pipoca. Então, eu vou trabalhar um ponto pipoca usando esse ponto alto aqui de base. Eu vou fazer os meus 4 pontos altos do ponto pipoca sobre esse ponto alto. Então, para fechar o ponto pipoca, venho aqui, olha, 1, 2, 3, 4 pontos, voltando atrás, atravesso e prendo aqui o ponto pipoca. Fechou o ponto pipoca, faz uma corrente, vem nesse ponto alto aqui e trabalha um ponto alto. Depois desse ponto alto, uma corrente. Pula o ponto pipoca, vem nesse ponto alto que tem aqui logo depois da pipoca e faz um ponto alto. Depois desse ponto alto, nós vamos trabalhar outro ponto pipoca usando esse ponto alto aqui de base. Então, no meio do coração ficou dessa maneira. Depois desse ponto pipoca, eu faço uma corrente, venho nesse ponto alto, tem aqui logo depois da pipoca, e a partir daqui trabalho um por um até fazer 9 pontos altos. Bem, então aqui, depois da pipoca, eu trabalhei mais 9 pontos altos, encontrei a próxima pipoca de base. Aqui, eu vou fazer outro ponto pipoca usando essa corrente que eu tenho logo depois aqui do ponto pipoca. Depois do ponto pipoca, uma corrente e começa a trabalhar a partir desse ponto alto aqui, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto, separando com uma corrente. Quando encontrar o canto, trabalha seguindo o mesmo padrão que eu orientei no primeiro canto. E sobre todos os corações, nós vamos trabalhar com o padrão que mostrei desde essa pipoca até essa outra aqui. Então, é com esse padrão que é trabalhado a volta 10. Eu vou completar a minha. Trabalhei todo o restante da volta de número 10 com o padrão que orientei. Para fechar essa volta, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, nós vamos dar início à volta de número 11. Começo com 3 correntes. Essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto. Aqui no início, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro dos 5. Agora, continuo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora,
eu vou fazer um ponto pipoca usando esse ponto alto aqui de base. Depois do ponto pipoca, eu faço uma corrente e trabalho um ponto alto nesse ponto alto aqui de base. Depois desse ponto alto, eu sigo caminhando com uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, aqui do lado dessa pipoca eu tenho um ponto alto, venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto. E vamos com esse padrão até encontrar as correntes aqui do canto. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui as duas correntes do canto. Então, depois desse ponto alto, eu faço uma corrente, venho nas correntes do canto e aqui eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, todos os nossos cantos aqui da volta 11 serão virados com o padrão que mostrei aqui. Depois, eu continuo caminhando com uma corrente. Pulo aqui um de base, no da frente faço um ponto alto. Bem, e sigo com esse padrão até esse ponto alto que está aqui, logo antes do ponto pipoca. Trabalhei com o padrão que orientei até esse ponto alto que está logo antes do ponto pipoca. Então, depois desse ponto alto, eu ainda faço uma corrente, pulo esse ponto pipoca e venho nesse primeiro ponto alto que tem aqui logo depois do pipoca. E aqui eu trabalho um ponto alto. Fez esse ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto pipoca usando esse próximo ponto alto aqui de base. Depois do ponto pipoca, eu faço uma corrente e venho nesse ponto alto que está logo à frente da pipoca e a partir daqui trabalho um por um até fazer 5 pontos altos. Depois da pipoca, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Agora, faço outro ponto pipoca usando esse ponto alto. Depois do ponto pipoca, faço uma corrente. Venho nesse ponto alto e aqui trabalho um ponto alto. Agora, faço uma corrente, pulo esse ponto pipoca, venho nesse ponto alto logo depois do pipoca e faço outro ponto alto. Uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, pulo essa pipoca, venho nesse ponto alto logo à frente aqui faço um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu vou trabalhar outro ponto pipoca usando esse ponto alto aqui de base. Fez o ponto pipoca, faz uma corrente. E agora, a partir desse próximo ponto alto, trabalho um por um até fazer 5 pontos. Depois desses 5 pontos altos, eu faço outro ponto pipoca usando esse ponto alto aqui de base. Fez o ponto pipoca, faz uma corrente, um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, na volta de número 11, sobre todos os corações,
nós vamos trabalhar com o padrão que mostrei, desde essa pipoca até essa daqui. O restante é feito com uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base. E quando encontramos os cantos, nós trabalhamos com o padrão que eu mostrei sobre o primeiro canto. Então, eu vou completar o restante da volta 11 com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta 11 com o padrão que orientei. Depois de fazer esse ponto pipoca e uma corrente, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar. Agora vamos trabalhar a volta de número 12. Eu vou começar com 3 correntes. Vou trabalhar um ponto pipoca nesse ponto alto logo à frente. Depois desse ponto pipoca, faço uma corrente. Venho no próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Agora, trabalho outro ponto pipoca nesse ponto logo à frente. Depois do ponto pipoca, faço uma corrente e, a partir desse ponto alto, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, separado sempre por uma corrente. Venho no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. E nós vamos caminhar com esse padrão até chegar nesse primeiro ponto alto aqui do canto. Então, vou fazer aqui o meu e venho. Trabalhei com o padrão que orientei até encontrar aqui o meu canto. O canto da volta 12 será trabalhado com 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, faço 2 correntes. E trabalho aqui mais 4 pontos altos, fazendo 2 nas correntes, um por um sobre esses pontos altos. Então, os 4 cantos aqui da volta 12 serão virados com esse padrão. Depois, nós seguimos caminhando com uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto alto, até esse ponto alto que tenho logo antes desse ponto pipoca. Trabalhei até o ponto alto que fica logo antes do ponto pipoca. Agora, nós vamos trabalhar sobre o coração. Então, na volta de número 12, nós vamos fazer o seguinte. Depois desse ponto alto, faço uma corrente, pulo o ponto pipoca, venho nesse próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto. Em seguida, trabalho um ponto pipoca nesse próximo ponto. Depois do ponto pipoca, uma corrente. Um ponto alto no próximo ponto. Depois do ponto alto, outro ponto pipoca nesse próximo ponto de base. Depois do ponto pipoca, uma corrente. Vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no ponto alto. E encontrei o próximo ponto pipoca. Então, aqui eu faço uma corrente, pulo o ponto pipoca e trabalho um ponto alto no próximo ponto alto. E uma pipoca nesse ponto à frente. Depois da pipoca, uma corrente. Um ponto alto no próximo ponto. Depois desse ponto alto, outro pipoca nesse ponto de base.
Depois do ponto pipoca, uma corrente e um ponto alto no próximo ponto alto. Então, na volta de número 12, sobre todos os corações, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar, desde esse ponto pipoca até esse aqui. Todo o restante trabalhado com uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Quando encontrarmos os cantos, então trabalhamos com o mesmo padrão que mostrei sobre o primeiro canto. Eu vou completar o restante da volta 12 com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta 12 com o padrão que orientei. Depois de fazer esse ponto alto, essa corrente, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. A terceira corrente, ela está aqui logo antes desse primeiro ponto pipoca. E agora vamos trabalhar a volta de número 13. A volta de número 13 é muito fácil de fazer. Então, eu vou começar com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho nesse ponto alto que tenho entre esses dois pontos pipocas e aqui faço um ponto alto. E vou seguir caminhando com uma corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até encontrar o primeiro ponto alto aqui do meu canto. Então, vou fazer o meu até chegar no canto e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei o canto. O canto da volta 13 será trabalhado com 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Então, aqui sigo fazendo um ponto alto para cada ponto e mais 2 aqui nas correntes. Trabalhei 6 pontos altos, agora faço 2 correntes, viro e trabalho mais 6 pontos altos. Então, faço 2 aqui nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos. Os 4 cantos aqui na volta 13 serão virados com o padrão que mostrei sobre esse aqui. E depois é só seguir caminhando com uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, nós vamos assim pela volta toda. Todas as vezes que nós encontrarmos aqui esse local do coração onde temos os pontos pipocas, nós vamos fazer assim. Eu faço um ponto alto no ponto alto que está antes do ponto pipoca, uma corrente, um ponto alto nesse ponto alto que está aqui entre os dois pontos pipocas, mais uma corrente e um ponto alto no próximo ponto alto e sigo com esse padrão pela volta toda. Então, é só isso para trabalhar a volta 13. Eu vou completar a minha e venho. Completei o restante da volta 13 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante. Agora, eu vou trabalhar a volta de número 14 com o rosa mesclado. Para começar, eu amarro o barbante em qualquer ponto da volta de base. E agora, vamos trabalhar a volta 14 fechada só de pontos altos. Então, aqui eu começo com 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. E vou trabalhando sempre um ponto alto em cada corrente de base. E um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu vou fazer aqui o meu até chegar ali no canto e venho mostrando como vamos virar. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei as 2 correntes do canto. Então, os 4 cantos aqui na volta 14 serão virados com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, todas as vezes que encontrarmos as 2 correntes do canto, nós vamos trabalhar um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E todo o restante com um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta 14, seguindo essa orientação e venho. Completei a volta 14 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei a linha rosa. E agora, vou trabalhar a volta de número 15 com o barbante bege. Eu vou amarrar o meu barbante nas 2 correntes que eu tenho aqui virando o canto. E a volta 15 é a última volta aqui da nossa peça.
Então, depois de amarrar o barbante, eu subo 3 correntes, faço mais 3 pontos altos. Contando as 3 correntes, como o primeiro ponto alto, trabalhei um grupo de 4 pontos altos. Agora faço 1, 2 correntes. Venho nas correntes do canto e trabalho aqui mais 4 pontos altos. Então, usando as 2 correntes que viram o canto, eu trabalhei um leque com 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Agora, eu venho na base, pulo 1, 2, no terceiro ponto, prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, laço, pulo 1, 2 e nesse terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, aqui, olha. Os cantos serão trabalhados com leques iguais a esse que eu mostrei aqui. E todo o restante será trabalhado com leques iguais a esse último que acabei de fazer, com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Completou? Vem na base, pula 1, 2, no terceiro ponto, faz um ponto baixo, laça, pula 1, 2, no terceiro ponto, faz outro leque com 3 pontos altos. Então, de novo, trabalhei 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. Pulo 1, 2, no terceiro um ponto baixo. Pulo 1, 2, no terceiro outro leque. Bem, então, com esse padrão, será trabalhado aqui o bico desse tapete. Eu vou completar todo o restante da minha volta seguindo essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta com o padrão que orientei. Para eu fechar essa volta, depois que eu trabalhar esse último ponto baixo, eu pulo esses 2 últimos pontos, venho aqui na terceira corrente e prendo um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto a linha. Agora é só você estender bem a sua peça para que o seu trabalho fique bem assentado no chão, bem retinho e bem bonito. E encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. E, se gosta do meu trabalho e quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.